Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo certo com vocês? Que bom que aí tô ouvindo, tá tudo certo. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa palestra, auditório da VFN, segunda-feira, todo dia, toda segunda-feira a gente está aqui. Então, a primeira parte vocês acompanharam a teoria, né? O Osney ficou com vocês das 9 até umas 10h15, falou sobre a questão da teoria de Dow, operar a favor da tendência, tá? E depois o Júnior entrou falando sobre análise fundamentalista, né? E depois o Osney entrou novamente falando um pouco de gráfico, estudos dos gráficos. E agora eu fico com vocês alguns minutos tratando de informações referente à nossa corretora, tá? E quando a gente fala de corretora, na verdade, a gente não fala somente, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fala, vai falar de propaganda, não é bem assim. A gente sempre está tratando aspectos operacionais, como que vocês vão fazer suas operações no sistema da corretora. Isso é muito importante. Além do conhecimento que vocês adquiriram, conhecimento técnico, o que foi o conhecimento técnico? Toda aquela teoria de Dow que ele explicou, identificação de grandes players do mercado, grandes fundos, grandes investidores, e tentar buscar fazer as operações que esses grandes players estão fazendo. Tá? Através da análise técnica vocês vão conseguir fazer essa estimativa de onde que está a direção do mercado, e tudo isso aí é questão psicológica também, comportamento do seu como investidor, né? A disciplina de entrar na hora certa, não entrar somente na hora que você acha que vai dar certo, não é bem assim. Então tem que entrar, olhou a operação, na hora que der o time, né, o setup que você já tem previamente estudado, importante também lembrar disso, né, você não tem, se você não tem um método, uma maneira que você opera, é importante você estudar antes de você colocar seu dinheiro já na bolsa. Por quê? Senão você vai acabar sendo um jogador, vai fazer da bolsa um cassino. Hoje eu quero comprar, hoje eu quero vender e vamos ver o que vai dar. Aí você já está fazendo estratégias erradas, você está tomando decisões de forma precipitada. Você não tem um plano A nem um plano B. O plano A é o quê? Vamos entrar na operação comprado, por exemplo, em determinado setup e vamos vender caso a operação vá atingir o objetivo, seria o lucro e o objetivo de perda. Tudo isso você tem que ter antes de entrar na operação. É importante você ter estudado para que você depois não saia arrependido, tenha prejuízo e fique machucado, depois saia da bolsa, fale mal. E depois de ter aprendido todas essas técnicas, tá, ou paralelamente a esse estudo, em paralelo a esse estudo técnico, você tem que aprender a manusear as ferramentas. Por exemplo, como é que eu vou colocar uma ordem de venda descoberta? Tá? O HB vai fornecer todas as ferramentas que a gente precisa. Tá? O HB é o Home Broker, é o sistema que você utiliza para emitir as ordens de compra e venda da sua casa mesmo, não precisa instalar nenhum programa, você acessa pelo próprio site da corretora, também não precisa, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você não precisa estar somente no computador que você trabalha, por exemplo, você pode estar lá no Japão, pode estar na China, no Portugal, na Espanha, você pode abrir a conta de qualquer lugar do mundo também, só tem que ter uma conta corrente no Brasil, tá? Se você mora no exterior e quer abrir uma conta na Rico, que é a nossa corretora, você pode, só que tem um empecilho, você tem que ter alguém para receber os documentos, tem que ter um comprovante de residência no Brasil e uma conta corrente em algum banco do Brasil. Agora o acesso, depois que você abriu a conta, você pode fazer da onde você quiser. Inclusive, quando eu viajo para outro país, já fui para o Japão, para os Estados Unidos, você pode acessar, eu acessei, operei normal, sem problema algum, ok? Então eu vou estar aqui sempre com vocês, não na auditória da VFN, na verdade eu vou estar, se você for cliente da Rico e colocar lá na indicação HR Investimentos, eu, Hamilton Ribas, que vai estar te auxiliando em todas as decisões que você vai tomar na Bolsa de Valores. Inclusive eu já vou deixando meu contato, porque o pessoal às vezes vai saindo da aula devido ao horário. Então já anotem aí antes de vocês saírem, para vocês entrarem em contato comigo. Qualquer dúvida de mercado, a gente vai esclarecer, a gente tem uma equipe com 4, só na HR Investimentos, tem todo o apoio educacional
da Equipe Trader também. Então, cursos em DVD, cursos online, vocês vão buscar lá na Equipe Trader, site equipetrader.com.br. Um encontro diário que vocês assistem todos os dias às 5h30. Também estou presente lá no comecinho. E vocês estudam todos os papéis que estão no momento interessante de compra e venda, os papéis que já deram entrada, como que está o acompanhamento da operação. E aí entrou no aspecto operacional, tá? Como manusear a ferramenta, dúvidas sobre sua conta. Por exemplo, você fez uma operação, quer deixar uma ação de garantia, mas quer entender como que funciona a questão da margem, tá? Só um exemplo aí de dúvida que vai surgir. Ou solicitar algum resgate, entender o prazo de liquidação. Essas questões que são chatinhas, tá? São chatinhas porque umas coisas às vezes tem burocracia, né? Que você tem que saber. As questões burocráticas são poucas, tá? Também não vai se preocupar com isso. Mas você precisa saber algumas coisinhas assim, tá? Para você não ficar tendo dor de cabeça, tá? Por exemplo, a dor de cabeça que você tem que saber na bolsa é a dor de cabeça de enxergar a oportunidade. Depois que você enxergou a oportunidade, aí você entrou na operação, colocou lá seus objetivos, e aí é esperar, tá? Não pode ter aquele frisson de agora vou fazer uma fezinha para subir. Você pode torcer até que a operação dê certo, mas você já tem que estar precavido, tá? Já tem que se antecipar a um possível revés. Vamos supor que você entrou vendido e você quer que a ação despenque, né? Mas se acontecer de subir, de chegar num ponto onde você já estipulou seja seu máximo de prejuízo aceitável, você já vai sair da operação ali com um pequeno prejuízo, tá? De forma que você, tendo esse prejuízo, se ele vier a ocorrer, você não vai se sentir lesado, não vai se sentir machucado, não vai ficar desanimado, não vai abalar seu psicológico. Tem que trabalhar bastante essa questão. O psicológico é uma questão muito negligenciada, porque a pessoa pensa que é só dar uma olhadinha no gráfico, só entender como que é a questão dos candlesticks, das médias móveis, alguns indicadores, tempos gráficos, formações gráficas, e aí já vai operar. No próximo semana, depois que fez um curso, vai lá e já começa a operar. Mas ela não tem experiência, não começou do beabá ali, tá? Já está querendo colocar lá 60%, 70% do patrimônio que ela tem de disponível para investimento. E aí o que acontece? O emocional vai a 1000. Tá? Ela não tem ainda aquela frieza emocional para colocar e não fazer, e não mexer. Quando tomar violinada, por exemplo, violinada acontece. Tá? Violinada é o quê? Quando pega seu stop e depois volta lá onde você queria que o preço fosse. Isso é chamada violinada. Isso aí causa um certo aborrecimento, porque na próxima operação o cliente vai lembrar, o investidor vai lembrar da operação passada e ele pode se sentir atraído em tirar o stop. Tá? Isso é muito comum. Bom, então aqui no HB a gente tem diversas funções. Eu estava até vendo agora a nova ferramenta, na verdade o retorno da ferramenta FlexScan. FlexScan, tá aqui, ó, embaixo de ferramentas. Lá na direitinha tem FlexScan. Essa ferramenta é muito boa para você operar opções, para você encontrar quanto, por exemplo, está dando de taxa numa operação de venda coberta, quanto vai dar o cenário de lucro e prejuízo numa operação trava de alta ou trava de baixa, ou borboleta. O que é borboleta? Tá? Ou mesa também. Borboleta e mesa são dois nomes de operações com opções muito boas. Tá? São chamadas operações alvo. O que você procura? Você procura um range. Um range, o que é um range? É uma faixa de preço. Tá? Pega aqui, para simplificar, 19,15 a Petrobras, tá? Fechou agora. Se você fizer uma borboleta ou uma mesa, a mesa ela tem um pouquinho mais de spread entre a mínima e a máxima na operação. Mas só para simplificar, vamos supor que você faça uma borboleta, onde você ganha na Petrobras entre 17 e 21 reais. Você monta essa operação com as opções. E aí o FlexScan já vai dar o cenário para você. Você vai ganhar fazendo tal operação e a ação da Petrobras na data de vencimento
tem que estar nessa faixa de ganho. Vamos supor, como eu falei, entre 17 e 21 reais. Se ela ficar nessa faixa, você ganha. Se ela furar os extremos para baixo, né, para baixo de 17 ou para cima de 21, aí você teria o prejuízo. Mas o prejuízo já vai ser limitado. Ali mesmo no simulado você já consegue saber qual vai ser esse lucro e qual vai ser esse prejuízo. É uma das formas de você operar opções estrategicamente, diferente das opções a seco, tá? Causa um certo pânico em quem ouve falar opções, né? Porque opções é muito mal falada, porque as opções oscilam muito. Então, num dia sobe 50%, outro dia, de repente, cai 90%. Isso é muito comum, ainda mais perto da data de vencimento, que as opções têm um prazo para expirar. Todo mês elas expiram, tá? Sempre na terceira segunda-feira de cada mês elas expiram. O que significa? Se o cara comprou e não vendeu, vai virar pó, não vai deixar de valer. E se ele está vendido e não exercer, também não vai ter... Não, na verdade, se ele vendeu a opção, ele vai receber o prêmio. Ok, nesse caso, se ele entrou vendido e não foi exercido, ele fica com o valor que ele vendeu na hora da venda da opção. Para vocês saberem, então, esse sistema FlexCam voltou. Estava até vendo aqui. Olha lá que legal. Esse sistema aqui é muito bom. Esse sistema elimina aquelas 200 planilhas que antes precisava. Tá? Era muita coisa que precisava de planilha para cá, planilha para lá. Uma planilha para dar Black Scholes, outra planilha para dar venda coberta. Deu até uma mudada aqui. Primeira vez que eu estou vendo. Spread de duas pernas, calculadora Black Scholes. Aqui, ó, ele já dá o delta, gama, vega, são as gregas que vão dizer quando variar tal prêmio da opção, quanto vai variar a outra opção, né? Quando varia o ativo, quanto vai variar a opção. Quando variar a volatilidade da ação, quanto vai variar o preço da ação. Quando variar os juros, quanto que vai variar também a opção. Isso tudo que vai contar, vai dizer para nós essas gregas. Então, dê uma navegada aqui. Claro que se você está começando hoje, você não vai conseguir compreender ele. É necessário que você tenha um conhecimento prévio para você usufruir da melhor forma dessa ferramenta. Tá bem legal aqui, ó, Pairs Trading. Preciso dar uma olhada com calma aqui. Long e Short. Muito interessante isso daqui. Você vai calcular Long e Short no próprio HB. O que é o Long e Short? É quando você entra comprado e entra vendido em outra ação. Vamos ver aqui. Ah lá, bem legal. Para fazer as travas. Bom, legal. Então, dê uma navegada aí quem já é cliente da Rico. Que voltou, né? Era uma coisa que, para quem opera opções, é formidável. É essencial que você tenha acesso a ele. Gratuito também, tá? Lembrando que não paga nada. É mais uma vantagem aí para você que é cliente da corretora Rico usufruir. Tem diversas vantagens, na verdade. Tem o trade ao vivo, que ainda não conhece. Trade ao vivo é uma sala que você acompanha o mercado em tempo real com diversos operadores, tanto para day trade quanto para swing. Ó, vou clicar aqui em trade ao vivo. Tem uma sala para iniciantes também. Aqui, ó, sala swing trade, scalper mini índice, commodity, sala day trade ações mini índice. Então é muito interessante que vocês participem também. Se você tem um perfil mais arrojado, perfil que tem conhecimento, tem tempo para operar durante o dia, a sala do trade ao vivo vai ser o que você precisa, a ferramenta essencial para você. Se você é mais conservador, Tesouro Direto, está aqui também. No próprio HB você consegue fazer essas compras do Tesouro Direto. E vejam vocês que a taxa, ó, LTN, continua alta. Está 11,25% ao ano até 2017. Uma taxa muito boa, tá bom? Para Tesouro Direto, 11,25%. Por que Tesouro Direto? Porque o risco é zero. O risco é de você ter o governo quebrar, tá? É como se fosse a poupança. O risco é muito pequeno. Então, se você tem perfil mais conservador, na verdade não é nem por causa do perfil. Inclusive eu tenho investimento
em Tesouro Direto e sou conservador, e sou arrojado. Eu opero mini índice, opero opções, opero ações, eu tenho bem diversificado e tenho também um revestimento mais conservador, que é o Tesouro Direto. Então vale a pena aí, se você quer diversificar, inclusive tirar o dinheiro da poupança, tá? Coloque isso na sua cabeça. Por que eu vou ganhar menos se eu posso ganhar mais? A conclusão é simples, né? O pensamento é simples. Por que eu vou deixar numa poupança que me dá 0,5, 0,55, 0,6, se eu posso ter aqui 11,25 ao ano, tá? Poupança acho que dá 6%, 7%. É claro que aqui no Tesouro Direto tem imposto de renda. Poupança até 50 mil não tem imposto de renda. Acima já tem. Tá? Mas aí no Tesouro Direto tem imposto de renda que é de 15% se você manter ele por mais de 2 anos. É uma faixa regressiva. Vai de 22,5% até 15%. Mas mesmo pegando essa taxa esse imposto, ele ainda é bem mais vantajoso que poupança. Se tratando de renda fixa, tá? Sem risco, o risco é zero, é nulo. Então vale a pena, se você tem dinheiro na poupança, quer rentabilizar ele melhor, sem sofrer o risco de oscilações, né? Traga o dinheiro para a gente aqui na Corretora Rico, coloque em Tesouro Direto. A taxa é extremamente baixa, é 0,1% ao ano, que é a taxa da corretora, 0,1% ao ano. Se você pegar aí 10 mil reais, você vai pagar 100 reais por ano, tá? Bem baixinha a taxa. Não, você vai pagar 10 reais, né? 10 mil, se fosse 1%, seria 100. Você vai pagar 10 reais ao ano. Então é muito, muito baixo. Pode ficar tranquilo. Beleza? Então, para você abrir uma conta na Rico, não esqueçam. Entre no site da HR Investimentos. Se vocês entrarem direto no site da Rico, aí você tem que não pode esquecer lá no momento da indicação, vai perguntar como conheceu, aí você tem que colocar lá Agente Autônomo HR Investimentos. Se entrar pelo site da HR, clicar aqui em Abra Sua Conta, já vai estar automaticamente preenchido, tá bom? Clicando aqui já vai estar automaticamente preenchido. Se você entrar daí direto no site da Rico, aí vai ter que lembrar no momento lá, colocar Agente Autônomo HR Investimentos. Dê uma navegada aqui, ó, tem um passo a passo para ser cliente. Nesse vídeo também tem um tutorial. Em cima aqui também tem um PDF com bastante informação para você saber de custo, vantagens, questão da alavancagem que o Osney estava falando bastante. A gente oferece alavancagem de 8 vezes, mas lembre-se do exemplo que ele citou, né? A alavancagem da forma que foi utilizada naquele exemplo do Osney, quando a bolsa subia e de repente quando veio a crise começou a despencar a alavancagem, o que aconteceu? Foi uma corda para o investidor se enforcar. Por quê? Foi utilizada da forma errada. O investidor que estava sempre acostumado a alavancar, o que aconteceu? Quando caía, ele alavancava e retornava lá o preço que ele estava pretendendo. O que aconteceu daí? Quando caiu muito, quando deu aquela forte queda, ele alavancava até a hora que ele não aguentava mais, porque não voltava o preço. E aí o que acontece? Essa alavancagem, que é uma ferramenta da corretora, pode ser um benefício, quanto pode ser uma arma para você. Por isso é importante que você, quando entre na operação, já tenha seus stops programados, seus objetivos de lucro e prejuízos previamente calculados, e siga-os a risco, tá? Siga eles a risco. Porque senão, se você só souber também chegar no momento e tirar esses stops, por exemplo, também não vai adiantar nada. E tem que tomar cuidado com a gestão de risco, ok? Gestão de risco, gerenciamento de risco vai ser bem importante na operação alavancada. Tá ok, pessoal? Aproveitando aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, que bom que voltou o FlexScan, né? O pessoal estava pedindo também, porque eu uso muito ele. O sistema é excelente para você acompanhar. Porque antes eu pegava aquele monte de planilha. Quem fez o curso meu de DVD, lá da Equipe Trader, curso de DVD de opções, pôde ver que eu abri um monte de planilha. Ele não tinha ainda entrado no ar, esse sistema FlexScan. Aí o que eu faço? Eu poderia ter esperado, eu não sabia que ia entrar no ar.
mas todas aquelas planilhas que eu utilizei podem ser substituídas por esse sistema, que ele vai abranger tudo nele, tá bom? E aí você não vai precisar ficar olhando para cá, olhando para lá, tudo vai estar ali presente, já mastigado para nós. Ok, pessoal? Então, esse foi o meu recado de hoje. Deixo aqui meus contatos para vocês. Desejo a todos boa noite. Que bom que conseguiram aí, o pessoal ainda está presente. Estou vendo aí, estão online. Claro que algumas pessoas já vão saindo por causa do horário também. E qualquer dúvida, manda e-mail para mim ou entre em contato por telefone que eu fico à disposição. Dá para principiante usar? Difícil. Tem que saber pelo menos operar opções. Se não souber operar opções, vai acabar vendo. Você pode dar uma navegada, né? Mas operar mesmo, você vai ter que entender os conceitos. Pode dar uma navegada sem problema nenhum. Tá? Se você for bem autodidata, até pode, de repente, conseguir dar uma operada olhando, né, pelo sistema. Mas é importante que você, pelo menos, dê uma lida, algumas informações, entenda os riscos das opções, a questão de vencimento, principalmente. Tá? Lembrando que o vencimento das opções, a última dica que eu vou dar, né, um lembrete para quem opera opções, não é mais na segunda-feira. Na verdade, o vencimento mas o último dia de negociação é na sexta-feira, sexta-feira anterior, né? Por exemplo, vence na segunda-feira, tá? Mas na sexta-feira da semana anterior é o último dia para você negociar. Se você tiver comprado, vender; se você tiver vendido, comprar. Aí no último dia é somente exercício. Tem que lembrar disso aí porque mudou, tá? Antes era tudo na segunda-feira, então agora é somente o exercício. Ou você é exercido ou você exerce na segunda-feira, ok? Então tá bom, pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus, boa noite e até a próxima.